Oi, pessoal! O assunto do episódio desse mês vai agradar muita gente, porque é ciência para a educação. Será que a ciência pode auxiliar na educação? Será que ela pode trazer alguma resposta de como melhorar a aprendizagem, fazer esse processo de aprendizagem se tornar mais fácil, tanto para os professores quanto para os alunos? E o que a neurociência tem a ver com isso, né? Então, se a ciência tem esse papel, pode ajudar de alguma forma, será que a neurociência também pode? É sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Para isso, a gente entrevistou um professor aqui da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o professor Roberto Lente. Vocês que estão nos ouvindo talvez já tenham ouvido falar sobre ele, porque ele é muito famoso nas neurociências. Ele já escreveu diversos livros e atua muito com divulgação científica, né? Então, tanto livros didáticos quanto livros de divulgação científica, ele já escreveu muitos. Ele atuou na sua vida inteira na área de embriologia, de morfologia e estudou, como ele vai ele mesmo explicar nessa entrevista, a plasticidade do cérebro. E agora, recentemente, desde 2014, ele montou uma cooperação, né, uma rede nacional de cientistas que estudam como que os avanços da ciência podem facilitar o processo de aprendizagem. Essa rede é chamada de Ciência para a Educação. Então, se vocês estiverem ouvindo, quiserem ouvir mais sobre, né, ler mais sobre essa rede, o site dela é cienciaparaeducação.org. Eu mesma estou olhando aqui agora, tem muita coisa legal, sabe? Dá vontade de ler tudo. Inclusive, eu vou fazer exatamente isso quando eu terminar aqui de gravar para vocês, né? Então, assim, só para mostrar, né, uma das matérias que tem aqui logo de cara. Ansiedade na matemática dos pais prejudica a aprendizagem dos filhos. Curso de EAD, como criar líderes. Tem diversas apostilas que falam como que o exercício, o sono, a alimentação, como isso tudo influencia na aprendizagem e, óbvio, de uma forma muito embasada pela ciência. Então, como que a ciência pode facilitar isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto eu gostei. Eu achei que foi muito útil. Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula da Silva Frost. E esse é o Neuropod. Então, eu e a Paula aqui, estamos com o professor Roberto Lente. Eu tô com essa voz maravilhosa de quem tá com uma amidalite. Não se preocupem que não passa pelo podcast. Então, professora, a gente queria começar um pouco com o senhor, né? Acho que a maioria que tá ouvindo talvez já tenha ouvido falar do professor Roberto Lente, porque ele é bem famoso nas neurociências, né? Ele já tem bastante livro, bastante coisa, né? Muitas publicações. Mas não foi sempre na ciência básica, né? E agora está propondo uma coisa diferente, né? De uma ciência mais aplicada para a educação. Uhum. Então a gente queria saber um pouco, né, do que você fazia antes e como foi essa transição, o que motivou você ir para essa nova área agora. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. O que aconteceu é o seguinte: eu sou formado em medicina, como a gente estava conversando antes. Embora eu nunca tenha exercido a medicina, o trabalho de pesquisa que eu fiz toda a minha vida sempre foi um pouco modulado por uma possível aplicação na área da saúde. Então, é mais ou menos o que todos nós fazemos no estudo de ciências biomédicas, no estudo de biofísica, né? No estudo de bioquímica médica. Sim. Da UFRJ. Então, eu trabalhei sempre, desde o meu doutorado, com um conceito chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar quando ele recebe influências do ambiente. Seja influências muito fortes, até traumáticas, seja influências suaves, discretas e delicadas, como ouvir uma música, por exemplo. Então, qual foi o meu foco toda a vida? Foram as influências traumáticas. Então, eu trabalhava com a plasticidade que acontecia quando os indivíduos nasciam com distúrbios do desenvolvimento ou quando sofriam agressões do ambiente. Por exemplo, para citar alguns exemplos um pouco mais recentes, eu tenho uma linha de pesquisa com a genesia do corpo caloso, quer dizer, pessoas ou animais que nascem
sem um feixe que contém 200 milhões de fibras nervosas no homem e que conecta os dois hemisférios cerebrais. Então, esse é um distúrbio do desenvolvimento, uma doença, portanto. Mas isso é perceptível? A pessoa, conforme ela cresce, isso fica aparente? Varia muito. Em alguns pacientes, sim, podem ter retardo mental, podem ter deficiência de linguagem. Em outros pacientes, misteriosamente, não. Eles sempre têm um QI subnormal, mas são pessoas ajustadas socialmente, têm uma profissão, etc., né? Esse é um exemplo. Outro exemplo de plasticidade mais traumática é o que acontece em amputados, pessoas amputadas. E, então, nessas pessoas, que acontece uma reorganização do córtex cerebral, uma alteração do mapa de representação do corpo. Isso faz com que a pessoa tenha uma coisa chamada síndrome do membro fantasma, que muitos já ouviram falar. Que é muito curioso. É muito incrível, que a pessoa sente sensações e tem a percepção de movimentos, por exemplo, de um membro que não existe mais. Um braço que ele perdeu, por exemplo, ele sente um formigamento na ponta dos dedos do braço que ele não tem. É uma coisa muito louca. Então, eu estudava isso usando ferramentas de neuroimagem em pacientes humanos. Temos um aluno que fez uma tese de doutorado nisso. E modelos animais. Usando, então, por exemplo, mutantes de camundongos que nascem com defeitos do corpo caloso, né? Mas acho que para quem está ouvindo deve estar muito curioso para saber o que vocês chegaram, né? Qual é a conclusão do porquê que as pessoas continuam tendo a sensação de um membro fantasma, se tem uma explicação assim mais simples. Já existe uma explicação, é que quando você perde um braço, por exemplo, você não tem mais o braço, mas os neurônios lá em cima no córtex que recebiam informações daquele braço continuam vivos. E eles continuam vivos, o cérebro continua vivo e o sistema se reorganiza de modo que as regiões que permaneceram do ombro, do queixo, da bochecha, do pescoço, meio que invadem a região que cuidava do braço, que não existe mais. Então, quando a pessoa, por exemplo, sente um toque no ombro, isso, ela vai sentir na mão que não interpreta como existe. sendo de ponta dos dedos. Entendi. Entendeu? Porque o ombro tomou o espaço que era lá em cima no cérebro. Aí tem uma série de detalhes, obviamente, mas essa é a explicação mais ou menos aceita da neurociência. Bom, então, isso significa que eu estou considerando a plasticidade apenas do ponto de vista da saúde. Mas aí aconteceu que eu, em 1900 aí, velho é fogo, né? Em 2014, eu fui convidado para representar o MEC num simpósio que iria acontecer em Xangai, na China, cujo tema era neuroplasticidade e educação. Não, na verdade não era isso, estou enganado. Chamava-se Ciência da Aprendizagem, em que eu tinha que apresentar no meu trabalho em neuroplasticidade. Então eu disse para o MEC, mas eu não trabalho com educação, eu trabalho com neuroplasticidade. E isso aí é ligado à saúde. Contei essa história toda dos amputados, não sei o quê. Mas não tinha outra pessoa para ir, lá fui para Xangai. Quando cheguei em Xangai, eu fiquei maravilhado pelo que eu vi, porque eu me dei conta de como seria importante estudar a neuroplasticidade em pessoas num ambiente de aprendizagem, porque a aprendizagem é uma influência do ambiente que vai ser incorporada ao seu cérebro e de alguma maneira o seu cérebro muda com essa experiência. Isso é até bem interessante você falar, porque muitas pessoas que ouvem Neuropod já vieram falar com a gente, eu não sabia que o cérebro podia se modificar ao longo da vida, né? Então as pessoas têm a ideia de que o cérebro é uma coisa estática, que ele fica daquele jeito, né? Mas na verdade tudo que a gente aprende modifica ele. Modifica, exatamente. Então eu fui, assim, me fascinou muito a possibilidade de estudar a plasticidade mais aplicada à educação. Isso não quer dizer que eu vá, por exemplo, resolver o que eu tenho a pretensão de resolver o problema de por que as crianças das escolas de Sobral aprendem melhor, têm um resultado melhor do que as crianças do Rio de Janeiro. Então, a educação tem vários problemas de política pública, como a saúde também tem, não é?
Sim. que eu, pessoalmente, como pesquisador, não tenho como resolver. Então, o meu trabalho é um trabalho mais básico, mas com um foco dirigido, como se fosse uma lanterna, agora para os problemas da educação. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, de como é esse olhar científico em cima dessa área de educação? Exatamente. Então eu voltei para o Brasil e criei uma rede chamada Rede Nacional de Ciência para a Educação, que atualmente tem 125 pesquisadores associados de várias disciplinas, desde a neurociência até a economia, cujo objetivo é trabalhar assim, de um modo inspirado, como a gente fala, pelos problemas da educação. Então, eu, pessoalmente, em termos de plasticidade, o que eu quero fazer? Eu não quero trabalhar mais com animais, então, meu plano é abandonar os modelos animais e concentrar em modelos humanos. Como é que a gente trabalha com modelos humanos? Então, a ideia é a gente tentar encontrar uma assinatura cerebral da aprendizagem. Como é que é isso? Se eu estou conversando com você e, por exemplo, se eu sou o professor e você é a aluna, eu quero passar para você algum tipo de ensinamento. Pode ser uma informação, pode ser digamos, uma habilidade, pode ser uma percepção, várias coisas diferentes. Inclusive passou, né, naquela disciplina que eu fiz com o senhor. Pois é. Então, isso significa que o meu cérebro tem uma certa capacidade, que eu também aprendi, e eu tenho que passar essa capacidade para você. E se der certo, alguma coisa mudará no seu cérebro, em função dessa interação entre os nossos dois cérebros. Então, o que mudará no seu cérebro? Não se sabe. Então, o que eu estou interessado é em buscar essa que a gente chama de assinatura da aprendizagem no cérebro, assinatura cerebral da aprendizagem. Em outras palavras, isso significa uma forma de plasticidade que se chama, que eu pelo menos chamo de plasticidade transpessoal. Então, eu não estou interessado só em um cérebro que recebe uma influência ambiental, mas em dois cérebros que interagem. Então, tanto o professor modifica o cérebro do aluno, quanto o aluno modifica o cérebro do professor. Uhum. Porque o aluno faz perguntas e o professor também aprende, ou porque o professor aprende como lidar com o aluno. Exato. E tem um aluno de um jeito, um aluno de outro jeito. Aprende que não pode ser muito boazinha, né? Exatamente. Então, há uma aprendizagem recíproca numa situação educacional, né? Então, mudam coisas no meu cérebro, mudam coisas no seu cérebro, e eu quero estudar como que isso acontece, que mudanças são essas. Então, como a gente faz isso? E você acha que essas mudanças seriam no momento da aprendizagem ou elas poderiam ser depois, por exemplo, durante o sono? Podem ser depois, não sabemos. Mas, num primeiro momento, quer dizer, quando a gente trabalha em pesquisa, você tem que ir dividindo os problemas, porque não dá para enfrentar todos ao mesmo tempo. Então, no primeiro momento, o que a gente está programando fazer é fazer um registro simultâneo da atividade cerebral de duas pessoas num contexto naturalista, em que uma pessoa tenta ensinar a outra pessoa. Como você faz isso? Se for usar a ressonância magnética, é muito complicado, porque é um tubo grandão, barulhento, pesado, e você ter duas ressonâncias magnéticas na mesma sala é muito difícil. E como é que vai ter comunicação, né? Comunica, é um instrumento muito bom, mas muito pesado para uma experiência que tem que ficar paradinho. não dá para mover e tal. Então a ressonância magnética é ótima espacialmente, ela te dá uma que se chama resolução espacial, dá um detalhamento anatômico muito bom, mas ela é muito pouco prática e demora uma hora, 20 minutos, sei lá, uma hora até mais para você fazer a aquisição das imagens. Qual é o outro recurso que se tem? O eletroencefalograma. Esse é portátil, barato, simples, você bota numa toquinha na pessoa, tem uma ótima resolução, como se chama, temporal, mas uma baixíssima resolução espacial. Isso significa que você
quando você capta um sinal do eletroencefalograma, você está captando milhões de neurônios que estão embaixo do eletrodo, que você não sabe direito aonde estão esses neurônios. Então você não tem uma boa imagem do cérebro no eletroencefalograma. No eletroencefalograma, esses sinais vêm só do córtex, das partes mais assim, externas, ou eles podem vir do centro também? Podem vir mais abaixo, depende um pouco da posição do eletrodo, mas só que você não sabe, porque soma tudo com o córtex. No fim você vai ter uma mistura danada e você tem uma onda que ela é muito rápida, então ela permite que você detecte alterações rápidas de milissegundos até de um fenômeno para outro, mas espacialmente você não sabe de que região aquilo veio. Bom, então existe uma nova técnica que tem um nome pomposo, chama-se espectroscopia de infravermelho próximo. É complicado, né? Espectroscopia, vai passar a luz? Isso mesmo. Então, o apelido é NIRS. NIRS. E tem uma modalidade NIRS que é funcional. Então, é FNIRS, em inglês, que é Near Infrared Spectroscopy. Como que funciona isso? Você você tem dois pares de um emissor e um detetor de calor, ou de radiação infravermelha. Então, os dois estão juntos, colocados no seu crânio. Aí o emissor dá um jato de calorzinho, um calorzinho, numa determinada faixa de comprimento de onda, de infravermelho, e aí ele faz um trajeto chamado trajeto banana, tem esse nome, que tem uma imagem assim curva de uma banana, sai na vizinhança onde está o detector. Então o calorzinho ele entra no crânio, entra no cérebro, faz uma curva e sai de novo do crânio e vai pegar o detetor que está ali do lado. Vai ser captado pelo detetor. Só que no caminho ele é absorvido, parte dessa radiação é absorvida. E ela é absorvida em maior quantidade, mais energia é absorvida nas regiões que têm maior vascularização, maior quantidade de hemoglobina. Não, e as regiões... ao contrário. Tem mais hemoglobina. Porque eu pensei, tem mais atividade, tá gerando mais calor e devolver mais. Mas são faixas de comprimento de onda diferentes. Esse calor que a gente chama-se infravermelho próximo, que não é realmente infravermelho. Inclusive porque ele não pode aquecer a água, porque senão derrete o cérebro da pessoa. Então tem que ser próximo ao infravermelho, numa faixa que a água não aquece. Mas a hemoglobina percebe aquele calor, ou aquela radiação. E absorve uma parte. E o detector do outro lado percebe. Então, se você puser vários detectores em vários lugares do crânio da pessoa, você pode... com uma precisão espacial grande, detectar a atividade funcional dos neurônios daquela região, com uma precisão maior do que o eletroencefalograma, embora um pouco menor que a ressonância magnética. Então, onde estiver mais vascularizado, quer dizer que tem mais atividade e vai ter mais calor no detector no final. Exatamente. Neurônios mais ativos precisam de mais sangue, mais absorção da radiação, e aí eu detecto isso e o meu aparelho me dá uma onda que reflete essa maior atividade naquela região e não na outra. E você pode fazer isso nos alunos? Não tem nenhum efeito adverso? Pode ter cabelo? Pode ter cabelo. As pessoas mais morenas têm mais dificuldade de entrada da radiação. Então as pessoas mais clarinhas têm mais facilidade. Mas hoje já existem equipamentos que permitem a penetração pela pele mais melanímica, né? mais escurinhas, mais morenas, né? Mas, e aí é uma touquinha que você pode botar em crianças e a criança pode sair andando, que tem uma baixíssima interferência da musculatura e dos movimentos. Não deixa enjoada, não faz nada. Não deixa nada. Você pode, por exemplo, estudar a performance de atletas jogando vôlei,
ou tocando piano, pianistas. E você pode fazer isso botar uma touquinha na professora e na criança. E aí você pode estudar a sincronia de atividade cerebral em tal ou qual região numa determinada tarefa. Então a gente fez um protótipo desse experimento num conjunto com colegas da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, e a gente obteve resultados muito interessantes de interação entre a professora e a criança quando a criança aprende a somar o resultado de dados. Você joga os dados, aparece 3, depois joga de novo, aparece 6, aí é 9. Então ela anda 9 casinhas no jogo, entende? Outra coisa que a gente fez é fazer esse tipo de registro em 4 estudantes universitários assistindo uma aula teórica. Então, horrível. O que aconteceu? A gente dividiu uma aula de 50 minutos em 4 blocos de 10 minutos, 8 minutos na verdade, e estudou a sincronia de atividade cerebral nos 4 alunos. Então, à medida que a professora foi falando, a aula teórica, não me lembro o tema, acho que era alguma coisa de astronomia, não sei muito bem, não me lembro o tema, a sincronia de atividade dos alunos ia indo embora. Então, nos primeiros 8 minutos, eles estavam todos ligados, com o mesmo tipo de atividade cerebral, ligados na professora. No segundo bloco de 10 minutos, já começou a ficar tudo completamente desincronizado. Quando chegou no último bloco, já cada um estava com uma atividade cerebral completamente diferente. Mas assim, agora eu comecei a dar aulas também, né? A gente vê isso na sala de aula, né? A gente começa a dar aula e todo mundo ali. De repente tá um olhando para cá, o outro olhando para baixo. Pois é. É difícil, né? Exatamente. Então isso fala a favor de qual a consequência, vamos dizer, entre aspas, educacional de um dado desse tipo. A aula teórica já era. Ou então deu uma aula teórica de 10 minutos. Difícil, né? Não, porque a informação, você tem que dar apenas o acesso à informação para o aluno. Porque a informação ele pega no celular. Não precisa mais ter alguém que diga assim, o neurônio é uma célula que fica dentro do cérebro. O que você tem que fazer é chamar a atenção dele. Olha, tem uma coisa dentro do cérebro chamada neurônio, vocês têm que estudar isso. E, claro, estou caricaturando um pouco demais, mas assim, eu tenho que chamar a atenção para ele ir buscar informação nas fontes que são boas, né? Sérias, né? Sobre o neurônio. Processo mais ativo, talvez. Um processo mais ativo dele. Então eu tenho que ensinar ele a discernir o que é informação séria, o que é fake news, porque senão ele vai no Google, procura neurônio e dá de tudo, né? Ele tem que saber discernir o que é. E ele precisa ter mais tempo em casa, menos em sala de aula. Pouco. Então, o tempo em sala de aula pode ser aproveitado para outras atividades que são muito mais geram muito mais resultado, atividades de grupo entre os alunos, atividades lúdicas, principalmente se forem crianças, atividades de cooperação. Então, você ensinar a estudantes cooperarem, em vez de estudarem sozinhos só, é muito mais lucrativo do que ficar cada um sozinho prestando atenção a um professor falando lá na frente. Entende? Então, quer dizer, é claro que isso tem muito de intuição também. A gente já estava imaginando que era assim, da nossa própria experiência de vida, né? Mas esses experimentos feitos com a sincronia de atividade cerebral dão um embasamento científico a uma conclusão que, de outra forma, era só intuitiva, assim, de observação e tal, né? E eu acho que é interessante você falar nisso, né? Aliás, tem uma pergunta antes de falar isso. Como que a gente sabe se aqueles alunos estavam tendo essa desincronia nas regiões cerebrais porque eles não estavam mais prestando atenção ou simplesmente porque eles estavam fazendo conexões diferentes baseadas nas experiências prévias deles, por exemplo? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, a gente não sabe. Então, a gente faz a inferência de que eles estão pensando em coisas diferentes, desconectadas do que a professora está falando, mas, na verdade, isso é uma inferência que ainda não está inteiramente resolvida.
E o que a gente precisa fazer na sequência? A gente precisa fazer essa mesma experiência, esse mesmo experimento, talvez registrando a professora. Porque a gente vai saber quem daqueles alunos está em sincronia com a professora. Não é? Aí você pode perguntar, bom, mas será que a sincronia com a atividade da professora significa que há uma aprendizagem? Então entra aquela coisa da assinatura da aprendizagem, que eu estava falando, que também ninguém sabe. E a outra coisa é que, assim, como eu já tive muita experiência como aluna, né? Você não chega no doutorado sem ter tido muita experiência como aluna. É verdade. Então, assim, eu tive de todo tipo de aula diferente. E eu ainda acho que a aula que é expositiva funciona muito bem pra mim. Mas, às vezes, muito melhor do que muitos outros tipos de aula que foram testadas comigo ao longo do caminho, né? Por mais que seja um pouco, às vezes, cansativo ao longo da aula, assim, eu aprendo bem. Mais do que quando fazem, às vezes, um grupo, divide a pessoa em grupo, porque aí aquilo se dispersa, ninguém mais está falando do assunto. Ou então seminários dos próprios alunos, aquilo é pior ainda. Porque o aluno não tem didática nenhuma para falar, né? Então, assim, às vezes eu acho que a gente cai num ponto que a gente vê que a gente tem uma falha no nosso sistema, mas as alternativas talvez não sejam ainda melhores, né? Então, isso tudo está em discussão, né? Eu entendo o que você diz. Tem alunos, por exemplo, que não precisariam nem ir à faculdade. Eles vão ler em casa e pronto. Depois vão fazer uma provinha para saber se aprenderam. E você precisaria ir para a faculdade apenas para questões mais práticas. Se você, por exemplo, falando de medicina, obviamente você precisa estar com o paciente do lado. Se for um aluno de licenciatura, você tem que ter uma prática de escola, assim por diante. Prática de laboratório e tal. Mas o que você gosta da aula teórica, mas pode ter um outro aluno que não precisa nem da aula teórica. Sim, você só fica em casa ali, você diz assim, olha, estude isso e estamos conversados. Entende? Então, isso tudo a gente não sabe por quê. A gente não sabe por que existem essas preferências entre os alunos que precisam, que conseguem aprender melhor com um estilo e outros com outro estilo, um de um modo, outro de outro. Então, assim, a ideia é estudar se a gente pode encontrar correlatos cerebrais que nos ajudem a entender os vários processos e técnicas e modos de aprendizagem das várias coisas que compõem o universo da cultura humana. Porque, obviamente, para você aprender música, você tem que fazer, no mínimo, duas coisas. Ouvir e praticar. Não é? Línguas também. Línguas também. No mínimo isso. Então, tem, por exemplo, todo um componente motor, quando você está aprendendo piano, que tem que ser estudado. Como é que, em um certo momento, você aprende uma certa sequência que você tem que tocar no piano? Como é que você consegue desatrelar da tendência de fazer movimentos especulares, movimentos simétricos? Porque no piano a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra. E isso e você tem que coordenar as duas ao mesmo tempo. Como é que o seu cérebro consegue, estando controlado por hemisférios diferentes, fazer os movimentos diferentes, porém articulados, coordenados entre as duas mãos? Como ex-aluna de piano, eu posso falar com muita paciência, dedicação e paciência de novo, porque tinha hora que eu dava raiva que eu não conseguia fazer e batia. Então, como é que acontece do ponto de vista cerebral para você conseguir essa articulação, entende? Entre as duas mãos, né? Então, essa é uma aprendizagem de tipo motor. Tem outras aprendizagens que são, por exemplo, emocionais. Não é? Quer dizer, como é que uma aprendizagem que a criança precisa ter é controlar os seus impulsos. Esse é um problema que aparece mais na adolescência, porque tem aquela chuva de hormônios que começam a aparecer nos meninos e meninas, a mielinização do córtex frontal, que é onde se dá o controle inibitório do comportamento, não está pronta, está terminando ainda. Então, o adolescente é geralmente impulsivo, ele faz as coisas assim do nada, ele sai fazendo qualquer coisa, e ele tem que aprender a controlar isso. Então, para você chegar
a um objetivo, você tem que fazer coisas em que o objetivo só vai chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 6 anos. Quando você entra numa faculdade para se formar, o resultado do seu esforço só vai acontecer daqui a 6 anos em medicina, em outras carreiras 5 ou 4, mas é um tempo danado. Então, você tem que controlar os seus impulsos para planejar o seu comportamento de modo a conseguir aquele objetivo lá na frente. Então, isso no dia a dia, todo momento acontece. Você tem que estar no trânsito, você tem que ter a paciência de não bater no carro da frente com raiva do engarrafamento, você tem que chegar ileso do outro lado. Entendeu? Então, essa é uma aprendizagem emocional, digamos assim. No mínimo, se você não quiser usar a palavra emocional, se chama controle inibitório ou controle executivo, que é talvez um pouco mais exato. Então, como é que você aprende isso, né? Você aprende isso, aprende na família, não é só na escola, aprende também na família, pelos pais, no contexto. Como é que você consegue aprender uma coisa desse tipo num ambiente de violência, num ambiente de carência e violência? É muito difícil, né? Em que a pessoa tende a resolver qualquer controvérsia dando um tiro no seu opositor, enfim, na pessoa que diverge dele, né? Então, são aprendizagens que envolvem um determinado tipo de função cerebral que se aprende a usar. Então, não basta mudar a ciência por trás, tem que mudar toda a questão social também, para facilitar a aprendizagem. Claro. Mas aí é como na saúde também, não basta você compreender como é que você controla uma epidemia de sarampo. Você precisa que a população vá lá se vacinar, né? Para falar de uma coisa que está atual. E se a população diz assim, não quero vacinar porque eu sou anti-vacina, porque eu esqueci alguma coisa, começa a voltar o sarampo. Então a ciência já resolveu o problema do sarampo. Mas há um problema social que impede que a ciência seja bem utilizada nesse caso. É a mesma coisa na educação. Você tem uma mediação entre as descobertas da ciência e a resolução dos problemas da sala de aula, né? E nessa questão também da plasticidade cerebral, das modificações cerebrais, eu queria te perguntar sobre a psicoterapia. Ela também é capaz de mudar nosso cérebro e ter efeitos nesse sentido, você sabe? Com certeza sim, eu diria, mas como é que a gente ainda não sabe muito bem. Mas você pode, por exemplo, fazer várias coisas. Por exemplo, quando você faz uma psicoterapia de longo prazo, por exemplo, numa pessoa que tem depressão, vamos supor, há resultados, você observa resultados. Em alguns casos, você tem que associar a psicoterapia com um medicamento. Os resultados são melhores. No caso dos medicamentos, você pode abordar experimentalmente em animais. Então você sabe perfeitamente como é que um antidepressivo atua, ou perfeitamente, não digo, mas em alguma medida você sabe. Você tem modelos animais, você pode chegar lá no cérebro do animal e tal. Agora, você não pode fazer uma psicoterapia no animal. Entende? Então, e no ser humano você não chega no neurônio dele, na sinapse dele. Então, essa é uma dificuldade para você fazer um estudo neurocientífico, cerebral, com interações de tipo psicológico. Então, há alguma coisa, você consegue fazer registros, mas é muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque isso também foi uma coisa que perguntaram pra gente no Neuropod, né? E a gente ficou, é difícil. Então, assim, acho que tem mais uma pergunta? Tem só mais uma. Seria, assim, se você pudesse falar sobre essa rede do Ciência para a Educação, só falar, assim, quais tipos de coisas vocês colocam lá no site, para quem estiver ouvindo poder ir lá, né, verificar o que tem lá. Você falou que está lançando um livro também, né? A Rede Nacional de Ciência para a Educação é uma rede de cientistas, são 125 cientistas de vários lugares do Brasil,
cujo objetivo é, como eu falei no início, inspirar os seus estudos por problemas da educação. Então a gente faz encontros, vai ter um agora em agosto, em São Paulo. O site publica vários artigos assim, acessíveis ao público. A gente tem atividades para professores. A gente está fazendo um curso em modalidade EAD, né, educação à distância, para professores sobre ciências da aprendizagem. A gente tem contatos internacionais, participa de eventos internacionais, a gente quer fazer linhas de pesquisa mais agregadas entre os pesquisadores. A gente publicou um livro chamado Ciência para a Educação, uma ponte entre dois mundos, disponível à venda pela editora Ateneu. Então é uma espécie de uma associação de pesquisadores cujo objetivo é dirigir os seus trabalhos aos problemas da educação. O site é cienciaparaeducação.org, não é? Isso, exatamente. É porque também sempre perguntam pra gente assim de fontes para consulta e tal. Então vamos lá ver, que eu já entrei no site, ele é muito bom. Tá bom. Eu queria agradecer muito, professor, por ter recebido a gente, por ter dado esse tempo pra gente, tá? Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Foi muito bom poder conversar. Sim, foi ótimo. Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu. Foi muito agradável. Eu agradeço muito o professor Roberto pelo tempo que ele dispôs pela gente, tá? Não esqueçam de entrar no site cienciaparaeducação.org e, claro, de entrar no nosso site também, www.neuropod.com.br. Lá vocês vão achar outros episódios, né, do podcast, vocês vão achar também matérias escritas no nosso blog. Nós também vamos a instituições fazer palestras sobre neurociências, então não esqueçam de entrar no nosso site. Se você quiser, também tem um link para o nosso Facebook, que é www.facebook.com/neuropod. Lá vocês também podem curtir nossa página e receber as atualizações e ficar sabendo sempre que nós postamos algo novo. Esse é o Neuropod e até a próxima!